Vou começar. Porque você viu que já ficou com o ímpeto de falar, tá vendo? Então, você tem isso em você. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no episódio de hoje, que é um episódio, para mim, muito especial. É uma convidada que, além de ser uma pessoa foda, é uma profissional, assim, maravilhosa. Minha querida Nathalie Levi Duarte, pediatra, ebiatra, mãe de 2 crianças, mais de 20 anos de eu vou até colar, viu? Mais de 20 anos de experiência na área, pós-graduada em medicina integrativa pelo Einstein e estudiosa de neurociências e traumas. Queria começar, Nathalie, falando um pouquinho sobre a série que está muito em voga, né? A série Adolescência. Me chamou muito a atenção porque quando eu vi a série, eu esperava que o menino se transformou no que ele se transformou, porque a família era uma família complicada, uma família assim, com questões. E quando você depois vai ver, a família é uma família aparentemente normal, assim como qualquer outra família. Não tinha assim, nada que evidenciasse algo assim expressivo para o que ele se tornou, né? Eu sou leiga, não sei assim exatamente, enfim, como que os traumas acontecem, mas uma coisa que me chamou muita atenção num bate-papo que a gente teve um tempo atrás, que você me falou, Paty, o trauma não necessariamente vem de algo grande que a gente faça com os filhos, né? Às vezes o trauma vem das pequenas coisas, né? Então, assim, o que é o trauma para a neurociência? Então, obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui. A neurociência é uma coisa que tem me fascinado muito, né? Principalmente na minha busca até como ser uma mãe melhor, como ser uma pediatra melhor, né? Porque muitas vezes realmente a gente, com uma orientação do formato de educação, a gente pode transformar realmente essas crianças, né? Em seres que fiquem menos expostos a traumas, né, e menos expostos aos estresses diários, né? O que eu quero dizer com isso? Como a gente conversou, né, a gente imagina, lógico, a gente tem os grandes traumas, né, que são os abusos, que são, por exemplo, situações de doença muito intensa, que são acidentes, né? Isso são Perdas. traumas que é o trauma que a gente mais se refere, né? E até eu ter esse contato com a neurociência, esse era o conhecimento de trauma que eu tinha como conceito, né? Mas a gente começa a entender que existe o trauma, né, crônico. O que isso quer dizer, né? É um trauma que às vezes ele é menor, né? Ele é menos significativo do que um grande trauma, mas ele acontece de uma forma um pouco mais constante, né? Então vou dar um exemplo básico assim, porque a neurociência ela tenta atuar orientando os pais como criar em casa um ambiente mais seguro, né? Para que essas crianças elas se sintam protegidas dentro do ambiente que elas estão, né? Então, por exemplo, a criança ela tem muito pouco raciocínio lógico, né? E ela é dominada pelas emoções quase que o tempo inteiro. Quanto menor a criança, mais uma necessidade de corregulação, né? O que seria uma corregulação? Todo ser humano ele depende de outro ser humano para acalmá-lo quando ele está em algum momento, algum rompante emocional, né? Só que com o passar dos anos, a pessoa começa a conseguir se autocontrolar, né? Então você tem uma consciência, esse cérebro ele começa a ficar um pouco melhor formado, né? Com Uhum. estruturações cerebrais e sinapses, enfim, são os caminhos aí de como que esse adulto começa a contornar. Por exemplo, eu sinto uma grande emoção, né? Mas eu consigo coordená-la para não ter uma atitude, por exemplo, um rompante de bater em outro adulto, né? Essa criança, ela não tem ainda essa parte desenvolvida, né? Que seria muito do córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, pela empatia, né? E a criança não, ela é totalmente dominada pela emoção. Então é muito comum uma criança chegar para você e ela ficou numa situação assim desconfortável na escola, ela chega em casa, ela vai lá e ela quer te morder, ou ela vai jogar um objeto no chão. E aí, se você tiver um olhar de que, poxa vida, essa criança aqui, né, tem um comportamento
desafiadora, essa criança que ela está descontrolada, né? Aquilo funciona para ela como um rompante emocional que ela não se sente acolhida, né? E isso é como se fosse um trauma, né? Porque assim, ela tá num lugar, num ambiente que deveria ser um ambiente seguro, que ela deveria ter voz, que ela deveria ter escuta, que ela deveria se sentir acolhida, e ela encontra um pai, né? Que, lógico, eu acho que isso faz muito parte da nossa geração, né? Isso foi a forma como a gente foi educado. Mas que você chega em casa e aquele pai, ele não consegue corregular aquela criança, porque ele fica tão bravo com aquela situação que ele faz o quê? Ele fala para essa criança ficar quieta, ele fala para essa criança, para de jogar isso, o que tá acontecendo, né? Ele fala, para de chorar, né? E aí essa criança, ela que tá naquele borbulhar emocional, em vez dela se acalmar, ela fica ainda mais tensa, mais confusa, né? E ela não Ou consegue também, um né? amparo. Você vira um bicho, né? Quantas vezes a Exatamente. gente não se reconhece, fala, caraca! Exato. E aí Exato. Porque são dois bichos brigando entre si. exatamente, né? Então, os pequenos traumas, eles podem acontecer, né? Então, eu dei um exemplo de uma criança que chega mais agitada e o pai tá cansado do trabalho e tá sem paciência, mas tem outras pequenas situações também. O pai que mente, então aquela criança, ela fala assim, poxa, a minha figura de respeito, a minha figura de confiabilidade tá mentindo para mim, então, assim, como que eu posso confiar, né? Então, é isso, acho que assim, a gente vai descobrindo o nosso papel em termos de responsabilidade, né? Do quanto que realmente a gente pode passar para essa criança ou uma sensação do só te amo se você se comporta bem, né? Ou te amo independente de como você se comporta, porque eu gosto da sua essência, né? Enfim, e aí a gente, da última vez que a gente conversou, né? Isso pareceu um pouco permissivo, né? Que até você tinha demonstrado um pouco isso. Mas peraí, Nathalie, então assim, eu vou deixar a criança arremessar objeto, eu vou deixar a criança bater no amigo, eu vou deixar, né, ela me distratar? Não, não é esse o caminho. O que a gente está falando é assim, na hora que aquela criança está dominada pela emoção, ela não tem raciocínio lógico. Você pode falar, você pode fazer palestrinha, você pode falar, não se bate no amiguinho, ela não vai captar. Né? Então você tem que ser, né, capaz de mesmo aquilo mexendo com você, porque aquilo deixa o pai com raiva, aquele pai ele já fala assim, meu Deus, olha que tipo de criança que eu tô criando, né? É um estopim, é um gatilho para o pai, que também muitas vezes não teve acolhimento na infância dele. Né? E é isso que a gente traz muito da neurociências, assim. Normalmente o pai que não consegue ser tolerante com seu filho hoje é porque não recebeu tolerância quando foi educado, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque quando a gente fala de trauma, não são só os grandes traumas, né? Aquela pequeneza do dia a dia, dependendo da forma se essa criança encontra ou não um porto seguro dentro do lar, isso pode ter um caminhar diferente, por exemplo, na adolescência, né? Uhum. Que foi realmente uma série que chocou, né, muita gente, e aí dando spoiler, né, realmente a gente fica até o final, até o último capítulo, falando, não, esse pai é um abusador, essa mãe deve ser, né, deve ter problema com droga, essa irmã deve ter abusado dele, e assim, realmente a gente não vê algo muito intenso que justifique, né, a atitude que ele teve, né, então... Agora, é engraçado isso que você falou do aspecto, só para ir Aham. pincelando, né? Que você falou do pai que mente, né? E não necessariamente, às vezes, é a mentira grotesca, né? Uhum. Aquela mentira que realmente é a falta de verdade. Mas muitas vezes, por exemplo, minha mãe, quando era pequena, ela falava assim, Patrícia, vou dar um exemplo. Se você colocar o dedo na tomada, você pode ser eletrocutada, você Uhum. pode levar um choque. Não é assim, você vai levar um choque. Porque o que vai acontecer? A criança pode botar o dedo na tomada, não levar o choque e falar: minha mãe não está falando a verdade. Uhum. Então, ela sempre, assim, em vez de afirmar categoricamente alguma coisa, ela sempre falava assim: olha, isso pode Uhum. acontecer. Então, assim, como são coisas sutis, né? Não é assim grandes mentiras, Sim. grandes punições, grandes. Agora, como é que
o estudo da neurociência diminui esses traumas na criança? Assim, Na realidade, assim, a neurociência, eu acredito que ela tenha muito mais impacto, né, quando você dá esse conhecimento para os pais, né? Por que que eu falo isso, né? Porque quando você pega um cérebro adulto, né, é lógico que o adulto ele consegue modificar, né, ele consegue aprender a se autorregular, e aí a gente tem muitas técnicas, né, de mindfulness, a questão do caminho pelo corpo, então, assim, você pode oferecer vocalizações, você pode oferecer dança, você pode oferecer, né? Isso de alguma forma você consegue reestruturar um pouco a natureza do trauma, né? Então, isso é olha, muito polêmico, porque, assim, né, os estudos mais recentes mostram que muitas vezes, assim, uma terapia comportamental, que é de você falar sobre aquilo, muitas vezes não ajuda no trauma, né, porque aquilo tá numa área do cérebro que ela mobiliza, muitas vezes, a memória, né, então às vezes, você tem um esquecimento daquilo que verdadeiramente te aconteceu, até como uma forma de proteção, né, então se é muito comum, por exemplo, uma criança que foi abusada na infância, quando ela se torna um adulto, ela não se recorda, né? Ela muitas vezes ela tem algumas sensações ao longo da vida, como se fosse assim, nossa, não sei, mas toda vez que eu sinto esse cheiro, isso me remete a uma coisa ruim, mas eu não sei o que que é, eu não sei de onde vem, né? Então, bom, eu tenho feito muitas leituras, assim, relacionadas a trauma. Então, o Dr. Gabor Maté, ele é um grande psiquiatra e ele é especializado em estudo de trauma há muitos anos, né? Ele é canadense. E ele está achando que o trauma ele tem várias formas de alterar o comportamento, né, dos indivíduos. Então, por exemplo, o último livro que eu estava lendo dele, né, tem relação com ele acredita que o TDAH, né, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, ele pode ter tido a raiz dele numa infância marcada por pequenos traumas, né? Por quê? Porque é como se, assim, essa criança, muitas vezes, por não se sentir acolhida, ela entra num estado de hipervigilância. Então, é como se aquele uau, cérebro, ele só fica focado em se defender. Então, é como se... e isso tem tudo a ver. O TDAH, ele é um funcionamento diferente desse córtex pré-frontal. E que é exatamente a área que, se você não tem um apego seguro, é a área que não fica bem desenvolvida, né? Então, eu não acredito que seja uma coincidência, eu acredito que isso possa ter uma relação, assim, direta, e o Gabor Maté, ele tá trazendo isso de uma forma, assim, muito polêmica, né? O quanto que o TDAH, ele é genético, né? O quanto que ele passa de pai para filho, ou o quanto que ele passa de pai para filho, porque você já tem um pai que teve um trauma na infância, né? Ele teve uma criação traumática e quando ele vai educar os dele, ele vai replicar, né? É muito maior do que a gente. Mas acabei me perdendo, quero voltar lá no tema de neurociência. Então, a neurociência, ela faz o quê? Ela tenta orientar esses pais como que eles podem dar um ambiente seguro para essa criança, né? Então, orientações que às vezes são muito básicas, mas do tipo, seu filho chegou da escola transtornado, necessitando de uma agitação psicomotora, porque a forma que ele tem de liberar aquela emoção, né? Se você não quiser que ele pule no seu sofá, que ele arremesse objetos, dê uma solução para ele de, por exemplo, ir lá fora chutar bola, né? ele Porque ele precisa de tá alguma coisa, né? isso. Você não precisa, não pode tolir o que ele está Isso, vivendo. exatamente. Você precisa, então, assim, o corpo dele tá pedindo o quê para conseguir neutralizar essa emoção? Movimento. Você não vai oferecer para ele uma devastação da sua casa, né? Você fala para ele, filho, eu entendo que talvez você tá um pouco agitado, vamos lá fora jogar bola, né? E se possível, que você vá junto, porque ele precisa da sua presença, não só sua presença física, mas a sua presença emocional, de saber que tem alguém ali com ele corregulando quando ele tá instável.
E quando isso ele vai tá. ajudar no futuro, né? Com Assim, certeza. isso é uma outra coisa que eu acho legal, assim, que Uhum, você mencionou, uhum. das fases, que uma coisa leva, uma fase leva para outra fase. Se você puder depois falar um pouco sobre isso, eu achei bem Com interessante. certeza, uma criança segura, uma criança que se sente amada pela sua essência e não pelo seu comportamento, uma criança que conseguiu que esses pais, né, fizessem com que todas essas funções cerebrais fossem construídas de uma maneira não traumática, né, de uma maneira segura, uma maneira que essa criança ela tem voz, ela vai ser um adolescente que apesar de todo o contexto, né, que assim a gente tem modificações na adolescência que são fisiológicas, então esse adolescente, ele vai realmente passar por mudanças hormonais, ele vai ficar, né, com uma necessidade maior de um isolamento, muitas vezes, ele vai ter uma identificação maior com os amigos do que com a família. Isso tudo faz parte, né? Ele vai ter uma procura pelos pares, né? Quando a gente fala procura pelos pares, é assim, ele prefere se identificar com um grupo de amigos do que viajar com pai e mãe, né? Isso é esperado, né? Mas se você deu para esse adolescente uma infância segura, uma infância que ele se sentiu ouvido, respeitado, pertencente, ele vai ter uma estrutura emocional, até por uma formação mais adequada desse córtex pré-frontal, que ele vai conseguir se regular de uma maneira mais fácil do que um adolescente que teve uma infância que ele não foi ouvido, que ele não foi acolhido, que de alguma forma esse desenvolvimento cerebral ele não aconteceu da maneira Olha, mais suave possível, né? eu escutei Então, não sei se você conhece a Mel Robbins, ela falou assim que com os filhos dela, ela pergunta toda vez, eu não sei se nem, eu acho que perguntava na época que eram adolescentes, né? Você quer um conselho ou você quer apenas ser ouvido? Eu achei isso hum, fantástico, porque às vezes a gente escuta dos filhos alguma coisa e a gente sempre tem aquela tendência de falar assim, eu tenho que opinar, eu tenho que dar, né, dar um conselho. E às vezes ele não está buscando um conselho, às vezes ele quer simplesmente ter um lugar seguro para que ele possa ser escutado, como você falou, né, como você bem sim, colocou. Então, acho que fica muito para mim, quando você fala desse ambiente, eu acho que é isso, você criar um ambiente que a criança possa colocar para fora tudo que ela tem dentro dela, né? E até mesmo quando você fala assim, que isso eu achei muito interessante. Tá, a criança chega, tá pulando no sofá e você, filho, vamos jogar bola, vamos. uhum, Você tá dando para ele uma inteligência emocional. sim, Porque quando ele crescer, ele vai entender como encaminhar aquela emoção que na infância, para ele, né, se os pais não orientam, ia ser algo que ele não ia saber, ia ser tolhido, não ia saber lidar. sim, Enfim, achei bem legal essa correlação, assim. sim. Agora, uma coisa que se fala muito, eu não é uma coisa que eu pratiquei, não pratico, eu realmente nunca pratiquei, mas se fala muito sobre o cantinho do pensamento. Como é que a Hum, neurociência, assim, o que a neurociência fala do cantinho do sim. pensamento? Então, o cantinho de pensamento, do pensamento, né, é uma prática muito comum aqui nos Estados Unidos ainda, né, é chamado de time out, né, no Brasil, né, assim, quando eu me formei há 20 anos, realmente ainda era uma prática que a gente acabava sugerindo para os pais, né, que até a gente faz de uma forma assim, 1 minuto por faixa etária. Então, por exemplo, a criança de 1 ano vai para o cantinho do pensamento por um Um minuto. ano, um ano. Aham. Criança de 2 anos, 2 minutos. Criança de 3 anos, 3 minutos. Isso era mais ou menos. Então, assim, existe uma tendência, tanto da pediatria antiga quanto da pediatria dos Estados Unidos atualmente, de achar que a criança ela precisa dar conta de se autorregular. Então, assim, que quando a criança tá ali naquela explosão de sentimentos, que ela tem que ir lá para o cantinho para se acalmar. Mas os estudos de neurociência mostram justamente o oposto. Quando ela está nesse borbulhar emocional, o que ela precisa é de outra pessoa e não de estar sozinha, né? Então, diferente quando você pega uma criança um pouco mais velha, quando você pega muitas vezes um adolescente, né? Se ele já tem minimamente uma capacidade de se autorregular, né? De falar, mãe, olha, eu preciso ficar um pouquinho sozinho, né? É lógico que isso é um caminhar, né, evolutivo dentro da faixa etária e dentro da formação desse cérebro. Mas você falar para uma criança de 1 ano, isso aqui eu vejo, por exemplo, vídeos que o pediatra ensina essa mãe realmente no consultório
a deixar essa criança de 1 ano sentadinho no degrau da escada ou sozinho no quarto, entendeu? Como se ele tivesse capacidade. Não é que a criança não vai parar de chorar no time-out, ela vai, mas ela vai entender que aquele pai só vai voltar a amar ela, né, se ele se calar. Amor condicional. É o amor condicional, né? Então, assim, isso foi muito interessante de aprender na neurociência, porque isso é uma prática muito comum, né? Principalmente agora que eu estou vivenciando nos Estados Unidos. Como que isso fica, né? Já é trazido de outros tempos, né? Então, aquela fala muito constante dos pais, vai para o seu quarto, né? Vai pensar no seu quarto, só volta quando você estiver mais calmo, por exemplo, né? E isso não traz essa sensação de pertencimento dessa criança, né? Então a gente muitas vezes a gente tem que pensar nesse cantinho do pensamento como algo que não vai ser funcional do ponto de vista maturidade emocional. Vai ser funcional do ponto de vista, vai chorar ali 2 minutinhos e vai parar porque quer voltar a fazer outras atividades, né? Mas aquilo não foi uma mudança estrutural, aquilo foi uma mudança superficial para A poder curto sair do prazo. cantinho do pensamento, né? Então, a gente não, isso é uma das coisas assim que nesse meu estudo da neurociência, a gente fala que a gente não recomenda, né? A gente não recomenda. Se você quiser ficar com a criança, fala, filho, a mamãe vai estar aqui do seu lado. Se você quiser, a mamãe não vai falar nada, a mamãe só vai ficar aqui, mas a mamãe tá aqui para você, né? Enfim. E Então, nunca depois deixar os filhos sozinhos nesse momento, né? nesse momento é legal você estar Tá perto, junto. você tá junto. Lógico, muitas vezes a criança tá agitada demais, tá batendo. Você vai conter essa criança, Sim. você não vai permitir, né? E a gente entra de novo na permissividade, que ela te machuque, que ela te bata, ou que ela grite com você. Você vai na tentativa o mais calmo possível, que é um desafio, né? Não dá pra Muito. gente dizer que é uma coisa, nossa, vou conseguir todas as vezes. Não, é um treinamento, né? Que você aos pouquinhos conversando com ela, com um tom mais baixo, você só passa o recado. A mamãe tá aqui. Quando você tiver mais calma, a gente conversa. Mas você não sai de cena, né? Você dá o seu veredito, que assim, da sua presença, né? Do E que não você simplesmente. precisar, estou aqui, né? Exato, Sim, estou aqui exato. para te acolher. Exato, exato. Então, isso é bastante interessante, assim, porque eu ouvi de mães americanas e vi muitas vezes elas agindo dessa forma, né? De deixar a criança, muitas vezes, de 2 aninhos, de 3 aninhos, né? E é uma faixa etária que eles vão se calar, mas que eles não internalizam aquilo de uma maneira positiva, né? Para o futuro deles. Você sabe que uma vez eu passei uma experiência com a minha filha que ela é muito tranquila, assim, é uma criança muito tranquila, mas como qualquer ser humano, volta e meia tem alguma coisa, né? E nesse momento ela estava num momento assim mais, assim, a gente tinha trocado umas chispas, né? Tava num momento assim difícil. E eu fui pro meu quarto, me acalmei um pouquinho e voltei para colocar para dormir. E aí eu me recordei porque quando eu estou num momento difícil, eu preciso falar. Senão aquilo ali me consome de uma tal forma que eu não consigo, não fico bem. E aí, nesse momento, me acalmei, aí voltei, falei, filha, a mamãe não quer falar agora sobre o que aconteceu. E aí ela falou assim, mas mamãe... Não, aí eu falei assim para ela, mas se você precisar de falar agora, eu vou falar com você. Porque eu me recordei da minha necessidade. E aí ela começou a pedir desculpa, aí começou a falar, começou a colocar para fora, aí a gente se abraçou, enfim, foi um momento assim muito bacana, porque realmente eu me recordei da minha necessidade. Então você imagina, se o adulto que tem todo um controle emocional em momentos, né, difíceis tem essa necessidade de troca, como que a gente espera que uma criança que ainda não tem isso consiga, às vezes, sozinha, porque a gente, às vezes, espera isso, né? Sim. Enfim, é desumano você esperar isso de uma pessoa tão pequena, né? E aí eu me recordo de uma outra coisa que a gente também conversou sobre a questão da educação rígida, né? Assim,
como que funciona porque o que eu observo? Que muitas vezes nem sempre o pai tem uma educação rígida. Às vezes ele tem vergonha do que o filho está fazendo na rua e ele quer mostrar a autoridade perante aquele ser. Já aconteceu comigo, né? Assim, tua filha falar alguma coisa, ou você, né? E aí você tem aquela vergonha, você quer mostrar que você tem autoridade, não sei o quê, e você quer impor alguma coisa, né? Sim. Mas não porque você é rígida, mas mais pela vergonha do julgamento dos outros. Isso é um ponto. E o outro ponto é a questão da rigidez da educação, né? O que essa educação rígida gera de pequenos traumas na criança? Uhum. Na realidade, assim, quando a gente fala educação rígida, educação tradicional, né, é a educação que ela está mais preocupada com o que a sociedade vai pensar do que como a criança se sente. Esse é o resumo, né? Ó, Então, muitas vezes, assim, se a sua criança se comporta de uma maneira inadequada, né, na frente dos outros, aquilo para você é um sinal de derrota, né? É um uhum. sinal, poxa vida, por que que essa criança tá fazendo isso, né? Porque a gente foi criado para, vamos sentar quietinho na mesa, né? Quando o adulto mandar, tem que fazer, né? Então, assim, quando a gente fala de educação rígida, educação tradicional, a gente está falando isso, em criar uma criança educada, né? E o que que é uma criança educada? É isso, é uma criança que se porta na mesa, é uma criança que não fala palavrão, é uma criança que não bate, não morde, não tem direito a explosões emocionais, né? E isso, na realidade, né, quando você traz aí a questão das situações de que você percebeu muitas vezes que nem os adultos conseguem se controlar, isso passa completamente na forma que muitas vezes a gente não conseguiu ser corregulado quando criança. Então, tem muitos adultos que vão precisar de outros adultos ou até da própria criança para conseguir se corregular, né? Então é Olha, muito interessante porque assim tem alguns estudos que mostram que todos os seres, né, nós seres humanos, precisam de 8 abraços por dia. Esse é um número mágico que olha, se chegou, né? Mas assim, o quanto que você precisa dessa coisa assim do eu tô aqui, eu te acolho, né? Para você ser trazido para essa situação de olha, eu não preciso ser aquela pessoa obediente o tempo o inteiro, eu não preciso ser condicionamento, aquela né? pessoa sem voz o tempo inteiro, né? Então, eu vejo muitas vezes assim que isso causa muito conflito, até, por exemplo, com os avós, né, dessa nova geração que ainda receberam uma educação mais rigorosa, né? Então, por exemplo, se o seu filho está gritando num restaurante, não é que você vai permitir que ele grite no restaurante que tá tudo bem. Isso está incomodando as outras pessoas, né? O que que você vai fazer? Você vai apresentar uma solução. Bom, essa criança está agitada, está precisando gritar de alguma forma. Saia com ela do restaurante, né? E vá lá fora e faça com que ele faça algo, que ele grite, que ele esperneie, que ele, enfim, que ele consiga, né, se regular sem Nossa. afetar os outros. Mas a gente vem de uma geração que a criança tinha que, independente da explosão emocional, ser tolhida para continuar no restaurante. Né? Porque o adulto, imagina que o adulto vai sair do meio do jantar dele Uhum, para ir lá controlar uma criança, para ir lá corregular uma criança, né? Sendo que a criança está aqui e ele está aqui, né? Então eu uhum. acho que assim, houve uma mudança hierárquica, né? Porque hoje em dia a gente acaba dando mais voz para essa criança, né? E aí, linkando lá com a série da adolescência, né? O que me chama muito a atenção, assim, apesar de serem pais amorosos, né? Pais que tentaram ser ao máximo presente, eles tiveram as suas limitações, né? Então, uma das coisas que o menino traz, né? O adolescente traz, é a forma como o pai olhava para ele com desaprovação
quando ele ia mal no futebol, né? Algumas ausências, né? Algumas não participações tão efetivas. Quer dizer, até o fato assim de permitir que o menino passasse o dia inteiro no quarto, sozinho com o computador, né? Isso é uma forma de negligência. Então, quando a gente fala sobre a forma de educar, a gente tem vários tipos de educação, né? A gente tem a educação permissiva, que é, filho, faz o que você quiser, não tô nem aí. Quer passar o dia no computador, no quarto, vai lá, né? Ah, quer comer o quê? Você quer comer hambúrguer, batata frita todo dia? Vai. Isso é uma educação que não traz segurança para essa criança, né? Então, vendo de fora, ah, nossa, que legal, essa criança deve se sentir muito amada. Não, ela vai se sentir negligenciada, porque o limite também é uma forma de amor, né? Embora você, naquele momento, pareça estar atendendo a criança, Exato, né? exato. Então parece paradoxal, né? Mas na realidade a educação permissiva, ela não é boa para criança, né? E aí a gente entra na educação rígida, que é isso, que a criança não tem voz, que a criança tem que obedecer, que a criança tem que se portar bem, que a criança, né, enfim, não pode falhar, né, perante um outro adulto ou perante outras crianças. Então isso gera uma redução de autoestima muito grande, né? Enfim, então a gente tem modalidades de forma de educar que quando você olha a série, você fala. Ah, e a negligência, né? Que não é nem a permissividade, porque assim, a permissividade, o pai ele está consciente de que ele está sendo permissivo, né? Ele tem essa consciência. Quando você fala negligência, às vezes esse pai não tem essa Não tem noção, consciência, né? não tem Porque, na consciência. verdade, ele é permissivo muitas vezes porque é mais fácil, né? Tá Não, é por cansado. exemplo, é. Não, porque assim, existe. Todo pai em algum momento passou por esse, né? Eu, pelo menos, passo assim. Tem momentos que você tá cansado. E Uhum, aí você fala assim: estou preparado para essa batalha? Às uhum, vezes você tem dias que você não está preparado para aquela sim, batalha. Então, infelizmente, é uma batalha perdida naquele momento, né? E sim. quando você vai estar mais fortalecido, você pode. Mas assim, e como você falou, tem o fato da pessoa estar. Ele nem sabe que ele está sendo permissivo, né? Que acho que talvez seja pior, eu acho, né? Porque às vezes você negligencia porque você está trabalhando muito, porque você, né? É lógico que a gente tem situações da vida, você tem outras preocupações, você tem outros problemas, e quando você viu, você negligenciou, mas sem se dar conta, né? Então isso fica muito claro, assim, nessas partes mais finais, né? Que os pais se culpam, né? E Muito. isso é muito interessante, assim, porque assim, o que que a neurociência ela traz também, né, nesse formato de orientação parental? É que esses pais, eles também precisam ter compaixão por eles próprios, né? Porque eles estão falhando sem querer falhar, né? Então, assim, até a forma de você acolher esses pais, isso passa no conceito de que até eles precisam ser corregulados muitas vezes, até eles precisam, né, desse acolhimento também, né? Então, a ideia ali não é achar culpados, mas a gente vê que a gente tem uma tendência a querer buscar um porquê, né? Sempre. E muitas vezes vão ter situações externas, como o bullying, né? Como situações de alguns tipos de agressões, né? Que esse adolescente ele vai instabilizar, né? E aí eu me pergunto, será que se esses pais eles tivessem negligenciado um pouquinho menos esse menino não teria ido contar para os pais, né? Que olha, tá acontecendo isso na escola e eu não sei como lidar e poxa, você tem como me ajudar? Né? Caramba. Porque isso passa no silêncio, quer dizer, se toda vez que uma criança vai até você para te contar algo que aconteceu, você dá lição de moral, que abertura que essa criança, que esse adolescente vai ter de te trazer as coisas, né? Uhum. Então, muitas vezes assim eu me pego, né? Então, meu filho assim, ele tem me trazido muitas coisas assim de descontentamento dele, seja da escola, seja nos relacionamentos e tudo mais. E eu me pego assim me esforçando para não tecer nenhum tipo de julgamento daquilo que ele está me trazendo. Mas é dificílimo, porque a gente teve uma criação de antes mesmo de terminar de ouvir,
falar algo sobre aquilo, né? E aquilo que você estava falando. Na realidade, muitas vezes você só precisa estar ali para ouvir, né? E devolver a pergunta. E aí, filho, mas o que você achou disso? O que você Você sente, né? O achou que que você está isso foi sentindo? bom? Você achou que isso foi ruim? Como que você se sentiu em relação a isso, né? Mas realmente, assim, o que eu sinto é que tem muitas vezes, assim, que ele se sente seguro o suficiente comigo de vir me trazer coisas que ele sabe que aquilo vai me impactar, que aquilo vai me deixar brava, que aquilo vai, às vezes, me tirar do meu prumo, mas mesmo assim, Ele ele conta. vem me trazer. Você sabe que Então eu eu me sinto muito feliz com Nossa, isso, né? Porque isso, de alguma forma, por mais imperfeições que a gente tenha, por mais que eu fique louca muitos dias, né, nesse formato de educar, mas assim, ele tem essa porta aberta para me trazer as coisas que desagradam ele e que vão me desagradar muitas vezes, mas mesmo assim ele me conta, né? hum, Então eu tô pegando essa oportunidade com muito carinho, porque assim, a gente tem o ímpeto de muitas vezes falar, como que você fez isso? Mas meu Deus do céu, né? Isso daqui não é um absurdo. Aí você tem que se controlar, né? Você se acolhe, você fala, Nathalie, calma, né? Você respira, né? respira. E a gente, como adulto, né, a gente deveria fazer isso mais facilmente, mas às vezes a gente não consegue, e a gente tá ali pronta para ouvir, né? Então, o adolescência, ele foi muito forte para mim nesse sentido. Será que se essas portas estivessem abertas, se essas janelas estivessem abertas em termos desse acolhimento dos pais ou de alguns melhores amigos, né? Eu não estou falando, às vezes, o acolhimento não vai vir dos pais, vai vir de um professor, né? Vai vir de um treinador, vai vir de um amigo, vai vir de um pai de um amigo. Então, assim, onde vai estar esse porto seguro? Muitas vezes não importa, né? Então, às vezes a gente vê assim histórias, né, de pessoas que tiveram em infância em condições adversas, né? Então, níveis de pobreza muito intenso, com histórias de abuso, com histórias de, enfim, maus tratos, de mentiras, de ambiente de violência. E essas crianças, Uhum. elas conseguem crescer, elas conseguem fazer alguma coisa da vida delas. Como que você explica isso? Talvez ela não encontrou apoio desses pais, mas ela encontrou no irmão, ela encontrou no professor, ela encontrou no treinador, né? Então, assim, é muito bonito isso, porque assim, esse afeto, ele não necessariamente ele precisa vir do seu lar, né? Mas ele precisa vir de alguma forma. Isso que você falou me toca muito, porque no fundo é uma mensagem para os pais de que assim, a gente não tem que ser perfeito, Uhum, a gente tem que simplesmente acolher. Não precisa assim, né? Porque a gente, como pai, como pais, a gente sempre tenta, é claro, dar o melhor e buscar sempre ser melhor. Mas a gente vai errar muitas vezes, mas uhum, que o nosso erro não seja por falta de acolhimento, que o sim, nosso erro seja por outras coisas, uhum, porque pelo que você está me passando, no fundo, o que mais importa é a criança receber esse amor e esse ambiente seguro. E é interessante porque, assim, e eu tive uma educação muito acolhedora da minha mãe, assim, né? Minha mãe foi uma pessoa, assim, muito... Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer análise muito cedo e com 11 anos, mais ou menos, já estava na análise, que foi ótimo para mim e eu faço até hoje. Tudo que minha psicóloga sabia, minha mãe sabia. uhum, Justamente porque ela praticava isso que você falou. Eu falava alguma coisa para ela e ela fazia um esforço de que aquilo que eu estivesse falando para ela não parecesse algo assim, meu Deus, Patrícia. Então, assim, eu falava de tudo. Eu falava de sexo, eu falava do ambiente escolar, eu falava de bullying, eu falava de drogas. E ela, por exemplo, em questão de drogas, ela falava assim, Patrícia, sabe qual é o problema da droga? Não é que a droga é ruim, porque o que, que é o... Aí vai para mentira, né? Que muitas vezes os pais chegam e falam assim, filho, droga é uma merda, é ruim, é não sei o quê. E não é verdade. Se fosse uhum, ruim, as pessoas não iriam buscar a droga. Né? Então, assim, olha, a droga, ela é boa, a sensação, ela é boa, mas olha,
depois tem toda uma. Então, assim, esse cuidado que ela teve, por exemplo, até na introdução sexual, por exemplo, né, ela me mostrava filmes antigos, né, onde as mulheres colocavam incenso antes de fazer amor com aquele cara que, né, aquele amor assim. Então, assim, foi muito bonito para mim, sabe? Tipo, ela sempre partiu dela os grandes assuntos, porque o que eu acho, o que acontece hoje que eu vejo, muitas vezes os pais não falam determinados assuntos com as crianças porque entendem que não é a hora de falar e de repente a criança chega em casa e fala que ouviu na escola a amiguinha falando não sei o quê, que do sexo, porque não sei o que. E você fala assim, caraca, não falei porque achava que não era hora, e aí ela já está trazendo da escola, meu Deus, já estou atrasada. Né? Então, assim, essa atenção. E aí e é desafiador, né? De como introduzir os assuntos, enfim, eu acho que isso até é um tema para um outro podcast, né? Assim, quando introduzir os Quando assuntos, falar, né? Quando quando falar. falar, porque assim, muitas vezes não tem nem relação com a faixa etária, né? Tem a ver com o grau de exposição aos temas que estão chegando. Então, se você tiver um vínculo aberto com seu filho, você já consegue ter uma ideia em que estágio de conhecimento ele está, né? Mas a gente não dar informação pensando, eu não vou nem abordar isso, porque talvez ele não saiba e é melhor conservar isso é um grande erro, né? Porque assim, a gente se depara principalmente com esse universo digital, né? Então, assim, os números são muito alarmantes, depois até eu posso trazer para vocês, mas assim. É um número assim, 80% das crianças em até os 9 anos de idade vão ter acesso a algum conteúdo sexual Uau! vindo dos digitais, né? Seja porque um amiguinho mostrou, seja porque passou na televisão, seja porque viu em algum lugar. Então, realmente, assim, a gente muitas vezes e isso a série, né, Adolescência também traz muito, né? O quanto ali tem alguns pais que acham que, ok, tá em casa, né? Então, assim, tô livre do universo das drogas, tô livre dele estar tendo relação sexual, tô livre dele se meter em alguma agressão, né? Mas ao mesmo tempo você tá liberando aquele acesso no digital que muitas vezes é muito mais danoso, né? E a gente está falando aí de um dano para a saúde mental, né? Desse Porque adolescente que o digital fica. A educação é do mundo. A é, educação deixa de ser sua para ser do mundo quando a é, criança tem acesso à internet, né? sim. E hoje em dia também o que que acontece, né? Às vezes você tá num encontro com amigos e aí você tem o quê? Um mix de idades, né? Então tem o filho da sua amiga que tem 9 anos. Tem o seu filho que tem 6 anos. Mas tem o irmão do filho de não sei quem que tem 14. Né? Então, muitas vezes, não é só a questão do acesso, né, que o seu filho tem diretamente do mundo digital. É esse caminho indireto, né? Você tá ali, às vezes, numa situação que as crianças estão brincando todas juntas ou estão todas no mesmo quarto. Quando você se depara, chegam informações para os seus filhos de uma faixa etária muito maior que a deles, né? Então, isso também, assim, como que a gente faz para não dá para a gente blindar, né? Não dá para a gente blindar. A gente tem que deixar essas crianças, esses adolescentes, um pouco mais prontos para a compreensão de alguns temas, né? Então, isso a gente pode falar numa próxima vez. Isso é um tema bastante interessante, né? De que forma que a gente pode direcioná-los, né, sem a proibição total, porque assim o digital ele existe, ele veio para ficar, então não dá para a gente se iludir, né, achando que a gente consegue de alguma forma impedir com que eles tenham acesso, então vão ter, mas assim, que medidas protetivas a gente pode dar, né, para que seja o menos danoso possível, né? Então, por exemplo, a faixa etária
de, por exemplo, ser presenteado com um celular, né? Isso é um tema que está muito assim agora, né? Então, com que idade que eu vou dar um Com que celular para o meu idade eu vou dar o filho? celular para minha filha? Olha, muito complexo, né? Fica a Então, por pergunta. exemplo, fica a pergunta para o próximo Tá podcast. bom, tá bom. Porque essa eu quero saber. Agora, minha última. Temos Aham. tempo ou já acabou? Senão eu Temos encerro. 5 Tá, a minha minutos. última pergunta, né? Qual é a diferença de frustração, de lidar com a frustração, com negativa, ou com grandes emoções do adulto para a criança? Então, é aquilo um pouquinho, né, que a gente já tinha pincelado, mas assim, essa criança, ela é pura emoção. Ela não tem raciocínio lógico, ela não tem noção de planejamento, ela não tem autorregulação ainda. Então, aquela emoção, ela vem para ela de uma forma descontrolada, né? O adulto, né, ele já tem uma formação cerebral um pouco mais preparada, esse córtex pré-frontal ele já passou pelo desenvolvimento, né? A gente fala assim que nessa infância é que essa influência é um pouco maior, né? De como que esse cérebro está se informando, mas na fase adulta isso já está de uma forma não máxima, mas assim, porque a gente tem estudos hoje que esse cérebro ele continua em formação, em adaptação, com todas as questões neurobiológicas, até os 25 anos, né? Mas vamos dizer assim, que o adulto que tem mais de 25 anos já deveria ser capaz de ter um mínimo de capacidade de autorregulação. Então, quando vem um evento para ele, um evento estressante, um evento assim de uma explosão emocional, ele consegue, de alguma forma, se autorregular mais facilmente do que uma criança conseguiria se regular. Olha. Então, essa seria a principal diferença. Nath, querida! Foi muito bom! Vamos fazer um próximo? Vamos. A gente pode Vamos! falar sobre essa Isso parte eu do achei legal. digital, porque eu acho que isso é muito importante a gente saber como que a gente pode contornar, né, sem uma proibição completa, né? E depois eu quero saber da idade que você Tá acha bom, importante. combinado. Nath, obrigada, querida. Foi um prazer. Beijo. Um beijo bem grande. Tchau. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau.